parece simples madeira prensada, mas sua estrutura interna revela um símbolo da engenharia moderna, onde o aproveitamento inteligente de recursos se combina a uma resistência surpreendente. O processo de fabricação tem início com toras cilíndricas, que são habilmente desenroladas em finíssimas lâminas de madeira. A partir daqui, essas lâminas passam por um processo de secagem e, em seguida, recebem uma camada uniforme de adesivo. Elas são então empilhadas, com o cuidado de alternar a direção de suas fibras a cada nova camada. O conjunto é finalmente submetido a alta pressão e calor, fundindo as folhas em uma chapa única e coesa, com múltiplas camadas. É essa estrutura que transforma o material em uma madeira de engenharia, conferindo-lhe força excepcional e estabilidade dimensional. Graças a essas características, seu uso se tornou onipresente, moldando desde o esqueleto de edificações até o design de mobiliário moderno. Elas se erguem em fileiras perfeitas, como um exército verde a serviço da indústria. É sobre essa base, muitas vezes invisível, que se apoia o crescimento do setor de madeiras de engenharia, em especial o de compensados. Florestas plantadas operam como uma máquina verde cuidadosamente projetada. Enquanto florestas nativas levam séculos para se renovar, plantações de acácia, eucalipto ou pinos atingem o ponto de colheita em apenas 7 a 20 anos. Cada hectare abriga entre 2.000 e 3.000 exemplares, organizados em talhões de diferentes idades. Essa estratégia garante um fornecimento contínuo de matéria-prima, um modelo que desvincula a produção da exploração de florestas primárias. Em escala global, essas plantações industriais já ultrapassam 290 milhões de hectares. Elas fornecem mais da metade de toda a matéria-prima utilizada na fabricação de compensados. O ciclo produtivo é rigorosamente controlado, desde a semente, geneticamente selecionada para gerar troncos retos e de grão uniforme, passando pelo viveiro, até a maturidade. A partir daqui, as mudas são plantadas em áreas com espaçamento calculado para maximizar o uso da terra, garantindo que a luz e os nutrientes sejam distribuídos de forma homogênea. Ao longo de seu ciclo de vida, as árvores são podadas, fertilizadas e protegidas contra pragas, intervenções que buscam otimizar cada metro cúbico de madeira. Quando atingem a maturidade, a colheita é mecanizada. As árvores são derrubadas, desgalhadas e cortadas em toras. Os troncos mais retos seguem para a produção de lâminas de madeira, enquanto as copas e os galhos menores se transformam em biomassa. Esse material serve como combustível para as próprias usinas que processam a madeira. O impacto ecológico desse modelo é profundo. Sem as florestas plantadas, a demanda global apenas por compensados exerceria uma pressão imensa sobre milhões de hectares de matas nativas, ecossistemas que precisariam de séculos para se recuperar. Em contrapartida, o ciclo fechado das plantações permite uma renovação acelerada, contribui para a redução de emissões de carbono e ajuda a proteger os habitats da vida selvagem. É por isso que cada chapa de compensado representa mais do que um simples produto industrial. Ela materializa uma filosofia de equilíbrio, transformando o plantio, a colheita e a regeneração em um ciclo sustentável, no qual a economia e o meio ambiente caminham lado a lado. Uma névoa constante paira sobre a matéria-prima, um sinal de que a jornada da madeira está apenas começando, em um lugar onde economia e meio ambiente operam lado a lado. Ao chegarem da plantação, as toras ainda carregam em suas fibras a umidade natural. Se não forem manuseadas com cuidado, elas podem ressecar rapidamente, rachar e perder sua resiliência inata. Por isso, o pátio de toras funciona não apenas como um armazém, mas como uma estação de aclimatação para o material bruto. Ali, a madeira é regularmente borrifada com água para manter uma umidade estável, o que previne deformações durante o armazenamento. Esses jatos artificiais
fazem mais do que umedecer a superfície. Eles equilibram a umidade entre o cerne e a casca, reduzindo fissuras e inibindo a proliferação de insetos e fungos. À distância, o pátio se assemelha a uma vasta reserva, onde milhares de troncos repousam em camadas organizadas, sob um cuidado meticuloso. Essa preservação assegura que cada tora mantenha sua qualidade original, salvaguardando a estabilidade e a força necessárias para avançar no ciclo industrial. Antes que o processamento comece, as toras são imersas em tanques de água quente ou colocadas em câmaras de vapor, com temperaturas que variam de 80 a 100 graus Celsius. O calor amacia a estrutura da madeira, permitindo que as fibras de celulose se expandam e aliviando as tensões internas, o que impede que as toras rachem. Dependendo da espécie e do diâmetro, a imersão pode durar de algumas horas a um dia inteiro. Durante esse período, o calor e o vapor penetram até o centro da tora, criando uma consistência uniforme de fora para dentro. Uma vez retiradas do tanque, as toras atingiram a flexibilidade e a estabilidade ideais, prontas para o corte de precisão. O calor amolece a fibra, mas é a precisão do aço que revelará sua verdadeira forma. Depois que o tratamento térmico flexibiliza a madeira, cada tora é cortada em seções que medem de 1 a 2,6 metros de comprimento, conforme o tamanho do painel a ser fabricado. Antes do corte, as toras são alinhadas por um sistema de medição a laser ou por um gabarito mecânico para definir o comprimento ideal. Buscando maximizar o volume útil e remover defeitos, as extremidades são então aplainadas e esquadrejadas, o que garante uma fixação segura no eixo do torno laminador. Nesta etapa, o tronco inteiro começa a girar em velocidades que alcançam centenas de rotações por minuto, transformando-se em um rolo de madeira gigante pronto para ser desenrolado. Uma faca de aço com mais de 3 metros de comprimento, afiada em um ângulo entre 20 e 23 graus, pressiona firmemente contra a superfície. Em oposição, a barra de contrapressão aplica uma força estável, comprimindo as fibras e impedindo o surgimento de rachaduras durante o processo. A cada volta, uma fina lâmina de madeira com apenas 1 a 3 milímetros de espessura é fatiada, desenrolando-se em uma fita contínua. A espessura da lâmina é determinada pela distância microajustada entre a faca e o eixo, combinada com a velocidade de rotação. Um desvio de apenas 0,1 milímetro pode inutilizar uma folha inteira. Por isso, sistemas de controle modernos integram sensores que medem a espessura em tempo real, enviando dados contínuos a processadores que ajustam a lâmina instantaneamente. Isso garante que cada folha se mantenha consistente, nem tão fina que rasgue, nem tão espessa que resista à prensagem. Quando a tora é reduzida a um núcleo pequeno que não pode mais ser laminado, a fita de madeira é cortada transversalmente em painéis de tamanho padrão e cuidadosamente empilhada. De um único tronco maciço, emergem folhas planas, lisas e uniformes. A fundação técnica por trás da extraordinária força do compensado. Parece delicada, quase frágil, mas dentro dela reside a promessa de uma força extraordinária. Recém-saídas do torno, as lâminas de madeira guardam um alto teor de umidade, frequentemente acima de 30%. Essa água as torna macias e suscetíveis à deformação. Para alcançar a estabilidade necessária, elas são direcionadas a sistemas de secagem especializados, longas câmaras de ar quente que se estendem por dezenas de metros, onde a temperatura varia entre 150 e 180 graus Celsius. As finas lâminas deslizam sobre esteiras transportadoras, atravessando zonas de aquecimento sucessivas. Enquanto isso, ventiladores potentes sopram o ar quente de maneira uniforme, de cima a baixo. Em apenas 5 a 7 minutos, o nível de umidade despenca para apenas 6 a 8%, a faixa ideal para preservar tanto a flexibilidade quanto a resistência mecânica.
O processo de secagem exige um equilíbrio delicado. Calor excessivo pode causar empenamentos ou rachaduras, enquanto um aquecimento insuficiente não atinge a secura necessária. Por essa razão, sensores monitoram continuamente a temperatura e a umidade, transmitindo dados para a sala de controle, que realiza ajustes instantâneos. Ao final da câmara, as lâminas resfriam naturalmente em um ambiente fechado para evitar o choque térmico, resultando em uma pilha de folhas finas, planas e estáveis. A partir daqui, com a umidade estabilizada, as lâminas seguem para a colagem, uma fase crítica responsável por unir permanentemente cada camada. Os adesivos mais comuns são a ureia-formaldeído, para produtos de mobiliário, ou a fenolformaldeído, para aplicações externas que exigem resistência à umidade e ao clima. Na linha de produção, cada folha de madeira passa por um sistema de rolos ou de pulverização. Esse mecanismo aplica uma camada uniforme de resina, com apenas algumas dezenas de microns de espessura. A quantidade é precisa, o suficiente para penetrar nas fibras sem deixar excessos. A viscosidade, a temperatura e o volume da resina são rigorosamente controlados, pois o menor desvio pode comprometer a força da adesão. Sensores ópticos monitoram a cobertura sem interrupção, fazendo correções imediatas caso alguma área receba adesivo a mais ou a menos. Como resultado, cada lâmina emerge com um revestimento homogêneo, perfeitamente preparada para ser sobreposta em uma estrutura multicamadas, a verdadeira base do desempenho projetado do compensado. Primeiro, a força sem o calor. Após as lâminas de madeira serem cobertas por adesivo e empilhadas com seus veios em direções perpendiculares, elas seguem para uma prensa a frio. Ali, um sistema hidráulico exerce uma pressão uniforme sobre toda a superfície do painel, geralmente entre 0,8 e 1,2 MPa. A prensagem dura de 15 a 30 minutos, tempo suficiente para que a cola se espalhe e fixe as lâminas, embora a reação química do adesivo ainda não esteja completa. O objetivo desta etapa é estabilizar o formato do painel, remover bolsões de ar e garantir um contato firme entre cada camada de madeira. Se esta fase for omitida, o adesivo pode se distribuir de forma irregular, o que resultaria em delaminação ou empenamento futuro da chapa. Ao final do ciclo, o painel multilaminado assume sua forma preliminar, agora firme o bastante para ser movido com segurança até a prensa quente, onde pressão e temperatura mais altas concluirão o processo de união. Em seguida, as lâminas coladas são levadas à prensa quente, a etapa que define a qualidade final do compensado. A máquina utiliza espessas placas de aquecimento de aço, que distribuem o calor de maneira homogênea por toda a superfície da chapa. As temperaturas são mantidas entre 120 e 150 graus Celsius, enquanto a pressão hidráulica pode atingir de 1,0 a 1,5 megapascals. Sob o efeito combinado de calor e pressão, a resina passa por uma reação química, penetrando fundo nas fibras e fundindo as lâminas em um bloco único e coeso. O tempo de prensagem a quente varia conforme a espessura do painel, durando geralmente de 4 a 7 minutos por ciclo. Durante todo o processo, sensores monitoram constantemente a temperatura e a pressão, fazendo ajustes automáticos para evitar prensagem excessiva que causaria rachaduras, ou insuficiente, que deixaria a colagem incompleta. Quando o ciclo termina, a chapa de compensado emerge plana e lisa, com espessura uniforme e alta resistência mecânica. É neste momento que o compensado realmente assume sua forma como um material de engenharia, combinando a força de múltiplas camadas de madeira, mas atuando como um todo sólido e indivisível. O calor da prensa dá lugar à precisão fria do aço. Ao saírem da prensagem a quente, as chapas de compensado são transportadas para a área de corte, onde serão aparadas até alcançarem suas dimensões padronizadas.
Lâminas de serra em liga de aço, girando em alta velocidade, realizam cortes exatos com bordas limpas. Elas também removem quaisquer margens excedentes ou defeitos formados durante a prensagem. Em seguida, cada painel é cuidadosamente alinhado para garantir um esquadro perfeito e uniformidade em todos os lados. Imediatamente depois, as superfícies recebem tratamento em um sistema de lixamento com múltiplos rolos. Cilindros rotativos, revestidos com abrasivos finos, trabalham de forma contínua, removendo gradualmente as asperezas e produzindo um acabamento liso e claro. Um sistema integrado de extração de poeira captura as partículas de madeira ao longo de todo o processo, mantendo a superfície limpa em cada etapa. Graças a essa fase de acabamento, cada chapa de compensado atinge uma alta precisão geométrica, junto com uma superfície uniforme e refinada, pronta para o uso. Antes de deixarem a linha de produção, todas as chapas passam por uma rápida inspeção de espessura, nivelamento e adesão das camadas. Testes básicos, como os de flexão ou de resistência da colagem, asseguram que nenhuma peça contenha falhas técnicas e que cada uma cumpra os padrões de uso. Logo após os testes, os painéis seguem para a área de embalagem. Eles são empilhados em fardos, que variam de algumas dezenas a até 100 chapas, e depois fixados com cintas de aço ou fitas plásticas de alta resistência. Cada fardo é envolvido por uma camada protetora de filme de polietileno ou papel craft para protegê-lo da umidade durante o transporte. Etiquetas são afixadas para especificar as dimensões, o lote de produção e a certificação de qualidade. Finalmente, os fardos são erguidos por empilhadeiras e transferidos para a área de armazenamento, um espaço seco, bem ventilado e com temperatura estável. Ali, eles são dispostos em fileiras ordenadas, prontos para o despacho e a distribuição para o mercado. Na sombra da linha de compensado, a madeira ganha uma segunda vida. Aqui, nada se perde. Os miolos de toras que sobram da laminação, junto com aparas, lâminas com defeitos e pequenos galhos, são todos recolhidos para iniciar uma jornada industrial completamente nova. Primeiro, esses resíduos são triturados, transformando-se em partículas de diferentes tamanhos. As lascas maiores são destinadas às camadas do núcleo do futuro painel, enquanto as mais finas formarão as suas superfícies. Em seguida, essa massa de partículas passa por peneiras vibratórias, que removem impurezas, metais ou fragmentos de tamanho inadequado. A secagem vem logo depois. Um fluxo contínuo de ar quente, entre 150 e 180 graus Celsius, reduz o teor de umidade para apenas 2 a 3%, o nível ideal para a adesão. As partículas secas são então misturadas com uma resina industrial, mais comumente a ureia formaldeído, e uma pequena quantidade de parafina para conferir resistência à umidade. Essa mistura é espalhada sobre uma esteira, formando um colchão com a familiar estrutura de 3 camadas, partículas finas nas superfícies externas e as mais grossas no meio. O colchão inteiro é então carregado em uma prensa quente. Sob temperaturas de 180 a 200 graus Celsius e pressões de vários megapascais, a resina derrete e penetra profundamente, unindo cada partícula em uma chapa sólida e coesa. Ao deixar a prensa, o painel é resfriado, aparado em dimensões padrão e lixado até atingir uma superfície lisa. O resultado é um material de engenharia plano e estável, mais econômico que o compensado e adequado para inúmeras aplicações na indústria de móveis e na construção. Dessa maneira, a fábrica opera em um sistema de ciclo quase fechado. O compensado aproveita as seções nobres da tora, enquanto os resíduos renascem como painéis de aglomerado, uma forma engenhosa de eliminar o desperdício e extrair o valor máximo de cada árvore. Da semente à estrutura, cada fibra tem um destino. O princípio é o aproveitamento máximo de cada árvore, sem desperdício.
A jornada se inicia com uma pequena semente no viveiro, evoluindo para vastas áreas de plantio e continua através da colheita, do corte das toras, do descascamento das lâminas, da secagem, da colagem e da prensagem em múltiplas camadas. Cada etapa é fundamental para a criação de uma chapa completa de compensado. Cada fina lâmina é posicionada com um propósito definido. Todos os detalhes técnicos são rigorosamente controlados, formando um material projetado que se destaca pela força e estabilidade. Sua aplicação abrange desde móveis domésticos até a arquitetura em escala industrial. Nem mesmo os resíduos da madeira são perdidos. Eles renascem como painéis de aglomerado, fechando o ciclo de vida de cada árvore em um modelo de produção sustentável. Esta jornada demonstra que o compensado transcende a simples ideia de madeira laminada, firmando-se como um símbolo de engenhosidade técnica e harmonia com a natureza.